O assunto foi atendimento odontológico infantil. Hoje, doutora Silvana Leal fala sobre o atendimento odontológico para crianças com deficiência. Sorrindo com você. Oferecimento Centro Odontológico Mangabeira. Seja muito bem-vinda, doutora Silvana. É um prazer nossa estar aqui. Primeira vez. Nossa primeira vez. E eu já chego Boa tarde a todos. Por esse jaleco, que coisa mais linda, então, mas tem uma causa nele também, né? Uma causa que é nossa, tá, gente? É nossa. Então, aqui é o jaleco que tem o símbolo do autismo, né? Eu tenho um filho de 7 anos, que eu acho que todo mundo na face da Terra sabe que eu tenho um filho com autismo. E ela também tem um sobrinho, eu tenho um sobrinho, né? E por isso eu vim hoje para falar da pessoa com deficiência, né? Antes a gente utilizava, né, da doutora Silvana, pessoas especiais, mas esse nome está meio que em desuso. Está em desuso falar pessoa portadora de deficiência, porque ela não porta um jaleco, não porta um guarda-chuva, né? Não é uma coisa que você porta. Então, está em desuso. Hoje se fala pessoa com deficiência, tá? Seja qual seja a deficiência. E a gente sabe que tratamento odontológico em criança, a gente parece que só vai, como mãe também já me colocando aqui na pergunta, a gente só vai para tratar, não vai para prevenir. Então, eu até comentei com você que eu iria começar falando de prevenção e não de intervenção, né? Porque se numa criança neurotípica já é complicado você levar quando ela já tem algo para intervir, imagina uma criança com deficiência. Né? Que às vezes eles têm mesmo, né? Uma resistência. E a criança com deficiência, além de ser uma criança, como qualquer outra, ela também tem problemas sensoriais, ao toque, ao som, mexer na boca às vezes não é uma coisa. Ela tem seletividade alimentar, gente. Então, quer dizer, né? Imagina você intervir em algo com uma broca, com motor, né? Porque às vezes, doutora Silvana, a gente tá tão, e eu digo isso a gente, né, com conhecimento de causa, a gente tá tão preocupado com o tratamento, a gente acabou de receber o diagnóstico, a gente tem tantas coisas para pensar, como as terapias ocupacionais, enfim. E parece que a gente deixa meio que de lado essa parte da saúde bucal. E na verdade é aqui onde tudo começa. É onde tudo começa, a saúde bucal é onde começa. E você falou uma coisa assim que é chave. A família que tem uma criança com deficiência, ela realmente fica focada, inclusive, em ter o diagnóstico, né? Que já começa demora, daí, né? porque demora até o laudo e, enfim, entra na justiça e as terapias, quando não são particulares, são pelo SUS, enfim, todo aquele transtorno. E aí negligencia realmente essa parte odontológica. E tem outra coisa também, a parte da dieta cariogênica, né? Que também é outra, é a fome com a vontade de comer, né? Ou seja, negligencia, porque tem um turbilhão passando pela família, né? E aí nem todo mundo vai à noite. Semana passada foi engraçado, porque eu falei que eu dava uma gravata no meu filho, depois todo mundo ficou rindo. Porque eu falei brincando que, como ele era pequenininho, e ele em pezinho não tinha muito jeito, apoio, né? Então eu deitava ele aqui assim, e aí escovava. Isso foi desde muito cedo, é isso que eu falo. Então, doutora Silvana, imaginemos que agora, com 3 anos, que é a idade do meu sobrinho, ele nunca tinha tido e agora a gente precisa ter. Existem técnicas, existe um jeito para a gente poder trazer essa criança, para ele entender, porque, assim, dentro do contexto dele, que é importante a gente estar escovando. Sem falar só de autismo, vamos falar de síndrome de Down, vamos falar de paralisia cerebral, vamos falar de né, outras pessoas deficientes. Primeiro, o profissional ele precisa ser capacitado, sabe, Ingrid? Não é qualquer odontólogo que diz, eu vou atender. Já começa daí. É uma pessoa que precisa ser capacitada através de cursos, né? Para que esse atendimento não acabe sendo pior do que não atender. Porque às vezes pode causar o estresse na criança. Porque vai traumatizar, né? De um jeito que vai tornar aquilo insuportável para aquela criança. Então, uma coisa bem importante no caso do autismo seria até um contato do dentista antes com a equipe multiprofissional. A terapeuta ocupacional, como que é ele? Ele tem seletividade alimentar? Ele é uma criança que deixa se tocar, ele abraça, ele põe as coisas na boca, ele manipula. Porque assim, para que o odontólogo aborde de uma maneira que não seja tão invasiva nele, né? E é bem importante, e eu acho que hoje a gente assim tá
está conquistando cada vez mais o direito à pessoa com deficiência, né? Porque antes a gente via nas plaquinhas idoso, crianças de colo e gestantes. Hoje tem o símbolozinho do autismo. Eu estava lá no Pátio Shopping, a gente tinha o estacionamento e estava a coisa mais linda, porque era o símbolo. Isso, era tudo lá no chão agora tem. Então, assim, primeiro essa pessoa com deficiência ter prioridade. Prioridade em fila, prioridade em atendimento odontológico é ser um horário marcado para ela. Até porque demanda um tempo, não né? Não ser à noite, não ser demorado, não se estender caso veja que realmente não vai dar para ser feito. E a gente já tem perguntas, viu, doutora Silvana? Nossa. Boa tarde, tem uma filha com paralisia cerebral. Ela está com os dentinhos estragados, mas tem um medo de levar por causa da dificuldade. Era isso que a gente estava falando. Eu estava conversando com uma colega ontem da clínica, doutora Natália, exatamente falando da pessoa com PC. Porque às vezes é uma pessoa que tem um intelectual preservado, inteligente, tudo, né? Não sei se é o caso dessa menina. Mas é toda a deficiência de locomoção, de levar. Então, uma pessoa com paralisia cerebral, ela precisa ser levada sim. Agora, tem que ver aquele profissional capacitado, como eu estou te falando. Às vezes pode ser usado o óxido nitroso, né, que não vai sedar a criança, que às vezes a pessoa acha que a sedação com óxido nitroso, a criança vai ficar lá caída. Não é assim, ela vai ter um relaxamento melhor, vai chorar, tudo mais. A pessoa com paralisia cerebral, às vezes, precisa ser contida, né? Então, porque tem movimentos involuntários, né? Então, imagina o profissional não ter nenhum preparo para isso, Ingrid. Então, o importante primeiro, né, para essa mãe, a gente já fala. Procure um profissional capacitado. Mas a gente tem mais perguntas, viu? Vamos lá, já mostrando aí também. Meu filho tem resistência à escovação e ele é autista. O que é que eu posso fazer, doutora? Me ajuda. É uma pergunta bem pertinente. Olha só, como eu falei anteriormente com Ingrid, os autistas, eles têm muito problema ao toque, seletividade, mexer na boca, né? Aí dá ânsia de vômito quando põe a escova, põe a pastinha. É muito importante que você, antes de levar ao odontólogo, também converse com a terapeuta ocupacional, né? Para ver como a gente vai abordar isso para não ser tão difícil na abordagem. Porque assim, um enxaguante bucal não vai resolver. Não vai. E outra coisa, eu sei que ele deve ser pequenininho ainda, mas essa intervenção da escovação tem que ser muito, muito, muito cedo, sabe? Seja autista, seja neurotípico, tem que ser muito, porque assim, a criança, ela acaba criando um vínculo com o profissional, com o ambiente. Agora, o atendimento de crianças que têm deficiência, os consultórios são bem, né, coloridos. A gente tem uma referência aqui em atendimento de pessoa com deficiência, principalmente autismo, é a doutora Glória Pimenta. Então, olha, já fica uma dica para vocês também, porque eu sei que as mães precisam, às vezes a gente tá tão... A gente quer de uma amiga, E lá no Centro Odontológico nós temos uma pupila da doutora Glória, que é a doutora Natália, que está fazendo a pós-graduação com a doutora Glória. E assim, são muitas coisas a serem vistas. E, gente, não negligencie, tá? Não negligencie. Porque a saúde bucal é muito importante. Porque é melhor a prevenção do que a intervenção. Porque, às vezes, essa criança precisa realmente ser levada a um ambiente hospitalar, ser sedada de verdade para realizar esse tratamento. Por quê? Porque se tiver risco de uma infecção generalizada devido a um abscesso, uma fístula, não vai ter como resolver no consultório. E aí é importante sempre, de quanto em quanto tempo eu devo levar essa criança para o consultório? A gente sabe que tem para neurotípica, a gente precisa levar com mais... Pelo menos a cada 6 meses. Dependendo da criança, se for realmente uma criança que não escova, por questões sensoriais mesmo, ela precisa ir lá a cada 3 meses, pelo menos para dar uma olhada, né? Fazer uma limpeza. Mas o que a gente quer falar também é assim, que se ela vai sempre, isso não vai ser novidade para ela. E se ela for no primeiro dia não conseguir fazer nada, não tem problema. Ela vai precisar se ambientar,
criar vínculo com o profissional. O pai e a mãe vão ter que estar presentes muitas vezes, ou aquela pessoa muito próxima dela, a madrinha, a avó. Existe produtos que facilitem a gente em casa também? Porque às vezes a criança ela tem uma dificuldade com toque. Tem escovas especiais. O que o mercado oferece, doutora? Ou ainda não? A gente, com o básico, a gente resolve. Tem escovinhas com cabecinha de bichinho, tem escovinha rosinha, azulzinha, né? Tem essa que você acaba... Tem algumas marcas que também colocam os super-heróis, até no creme dental. Tem. A gente pode utilizar aquele creme dental? Pode utilizar e deve, né? Só lembrando que foi da semana passada a quantidade do creme dental, que eu expliquei bem direitinho semana passada. E na criança com deficiência mais ainda, porque ela não sabe cuspir. Né? Então a criança não precisa de muito, porque a gente parece que quer colocar. Eu até vou repetir. Se for a criança de 0 a 2 anos, ela tem que usar a pastinha com flúor, mesmo que só tenha um dentinho. Apareceu o primeiro dente. Apareceu o primeiro dentinho, já pode escovar. E não é com dedeira, tá? É pastinha com flúor. As especificações mais de 1000 BPM tá na pasta. Sendo que de 0 a 2 anos é metade de um grão de arroz cru. Olha a quantidade. Muito pouquinho. De 2 a 6 anos, uma quantidade de um grão de arroz inteiro. A partir de 6 anos, um grão de ervilha. Então, a mania que a gente tem, né, de botar assim, né? O tamanho da escova. Quero botar lá. Meu filho também fica, viu, doutora Silvana? Mas não é para botar todo não, então, mãe, vejam, é só um pinguinho. Então vejam bem, essa criança com deficiência, é mais importante ainda isso, porque a criança já com 2 aninhos, já está tão esperta que você diz, cuspa, né? A criança com deficiência, ela não vai ter isso. Então, aquilo pode realmente fazer mal para ela, se for uma quantidade maior, tóxica, né? Então, doutora Silvana, só relembrando aqui o pessoal, já para te seguir aí nas redes sociais, seguir o Centro Odontológico Mangabeira, porque lá tem muitas dicas também, né? Doutora Silvana, e é isso, não negligenciar, prevenção é o melhor tratamento. Melhor do que a intervenção, né? E a gente se encontra semana que vem, né? Então, foi um prazer. Muito obrigada, foi um prazer, foi imenso. Minha gente, eu perguntei tanto a ela e eu tenho tantas dúvidas ainda que a gente dá vontade de ficar conversando a tarde inteira, né? Rende a tarde inteira. Obrigada, Silvana. Olha só, a gente vai para um rápido intervalinho e aí na volta